Bom dia, turma. Tudo bom? Gostaram da aula passada? Estão gostando de aprender um pouco mais detalhado sobre as propriedades da água? Na semana passada, então, nós vimos que a água, gente, a molécula de água, ela é muito importante. Ela é muito bonita de ser estudada. É uma molécula que tem uma parte positiva, uma parte negativa. E isso faz ela se tornar uma molécula polar. E graças a essa polaridade, ela consegue interagir com outras moléculas e dissolver substâncias. Então, hoje nós vamos partir da próxima propriedade da água, que é a propriedade de solvente universal. Todos vocês já devem ter ouvido em algum momento da vida que a água, ela é o solvente universal. O que é isso, né, gente? Solvente quer dizer que dissolve. Então, a água, ela dissolve, né? Universal vem do universo. Então, a água dissolve todas as substâncias do universo. Na verdade, não. Ela dissolve muitas, né? Mas não todas. Mas ela dissolve, gente, o oxigênio, por exemplo. Ela dissolve gás carbônico, ela dissolve sal, dissolve açúcar, ela dissolve pó de café. Então, pense numa infinidade de substâncias que a água dissolve. Realmente, ela, devido a essa característica da polaridade, ela consegue dissolver muitas substâncias. Vamos relembrar aqui o que é a polaridade? Pegue este desenho aqui, ó. Nós vimos que a molécula de água, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, aqui em rosa, estou achurando o átomo de oxigênio. E esses menorzinhos aqui são os átomos de hidrogênio. O oxigênio tem uma característica de ter carga negativa, então eu coloco menos para ele. Já os átomos de oxigênio têm uma característica de terem carga positiva, então eu coloco mais para eles. Gente, essas características dos átomos faz com que a molécula de água tenha, então, uma parte positiva, que é a parte dos hidrogênios, e uma parte negativa. Então, a água tem 2 polos, um polo positivo e um polo negativo. Aí, devido a isso, eu digo que a água é uma molécula polar. Então, a água tem polaridade. Isso quer dizer que, já que a água tem uma parte positiva e uma parte negativa, atenção no que eu vou dizer, ela consegue dissolver, ela é solvente, ela consegue dissolver tanto substâncias que têm uma parte positiva, quanto as substâncias que têm uma parte negativa. É devido a essa polaridade, é devido a essa característica de a água possuir 2 polos, 2 cargas diferentes, que ela consegue estabelecer ligações químicas com uma infinidade de substâncias. E aí eu digo que a água dissolve muitas substâncias, não todas, né? Não é tão universal assim, mas dissolve muitas substâncias. Nós vimos ainda que uma molécula de água interage com outra, porque o polo positivo, ele é atraído pelo polo negativo e vice-versa. Então, a parte positiva, que é onde estão os átomos de hidrogênio, atrai a parte negativa, que é onde estão os átomos de oxigênio. E dessa atração surge uma ligação química extremamente importante para o Enem, que nós chamamos de pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. As pontes de hidrogênio acontecem entre a parte positiva de uma molécula com a parte negativa de outra molécula de água. Gente, isso é muito bonito. É daí que vem a coesão da água, a adesão da água. Por que a água se adere a substâncias diferentes? Porque ela consegue fazer ligações químicas devido às cargas que ela tem. A parte positiva da água vai se ligar com a parte negativa de outra substância. A parte negativa da água se liga à parte positiva de outra substância. E isso é muito importante. Quando a gente toma um suco, por exemplo, e nesse suco estão dissolvidas muitas vitaminas, muitos sais minerais,
Por que que as vitaminas e os sais minerais conseguem estar dissolvidos lá no suco, que tem água? É devido a essa diferença de carga que faz com que as moléculas de água se liguem com as moléculas das vitaminas, com as moléculas dos sais minerais. Olha, como entender essa propriedade da água de polaridade e daí ela ser solvente universal me ajuda a entender o que eu como, por exemplo. E aí eu vou extrapolar, né, gente? A água, ela dissolve substâncias importantíssimas para a nossa vida. Por exemplo, vamos pensar aqui no nosso sangue. O nosso sangue tem função de transporte de substâncias. Isso quer dizer que a molécula de água, ela dissolve o oxigênio que o sangue transporta, ela dissolve gás carbônico que o sangue transporta, a molécula de água dissolve nutrientes como glicose, como lipídios, como proteínas, aminoácidos. Então, gente, é graças a essa polaridade, a essa diferença de cargas, é que a água consegue se ligar ao oxigênio, ao gás carbônico, a vários nutrientes e lá dentro do sangue, isso aqui tudo é levado para todas as nossas células, para manter a nossa célula viva e, consequentemente, nos manter vivos. Olha, isso é muito interessante. Se eu penso nos animais aquáticos, né? Pense aí, por exemplo, vamos pensar aqui num peixinho, por exemplo. Um peixe. Como é que o peixe respira, gente? Eu sei que lá na água, que é o meio onde o peixe vive, existe oxigênio. E esse oxigênio se encontra dissolvido na água. E aí, quando esse animal ele bebe água, as brânquias dele retêm o oxigênio e retira o gás carbônico, que também vai se dissolver na água. Então, a água tem uma capacidade de dissolução, de dissolver muitas substâncias. Isso faz dela solvente universal. Aí eu tenho dois conceitos para ensinar para vocês. As substâncias chamadas hidrofílicas, que são aquelas que se dissolvem na água. Por exemplo, o sal é hidrofílico, o açúcar é hidrofílico, o oxigênio. Todas essas substâncias, sal, açúcar e oxigênio, se dissolvem na água. As substâncias que se deixam dissolver pela água são substâncias hidrofílicas. E aquelas que não se dissolvem na água são as chamadas hidrofóbicas. Fobia vem de medo, né, gente? Hidro vem de água. Então, as substâncias hidrofóbicas, elas não conseguem fazer ligações químicas com a água. Por quê? Porque essas substâncias hidrofóbicas, elas são apolares, ou seja, elas não possuem as cargas positivas e negativas. E aí, como nós vimos, a água só consegue dissolver porque ela tem essas partes positivas e negativas. Então, os óleos, por exemplo, que são substâncias hidrofóbicas, eles não se deixam dissolver na água, eles não se misturam, não interagem, não reagem. Porque os óleos, eles não têm cargas. Então, eles são apolares, eles são substâncias hidrofóbicas. A água só consegue dissolver substâncias polares. A polaris, ela não consegue. O óleo é apolar. O óleo não tem cargas. As moléculas do lipídio, né? Os óleos são os lipídios. As moléculas dos lipídios não têm carga. Então, a água não consegue interagir, fazer ligações e não consegue dissolvê-los. Me diz aí se não é interessante entender por que água e óleo não se misturam. E aí, turma, a gente pode pensar numa infinidade de substâncias. Por exemplo, as meninas conhecem bem um produto, um cosmético chamado demaquilante bifásico. Por que ele é bifásico? Porque ele tem duas fases, uma de água e uma de óleo. O óleo fica em cima e a água fica embaixo e eles não se misturam. Eu posso agitar o tanto que eu quiser, que não se misturam. Por quê? Porque os lipídios dos óleos, eles são apolares. Posso fazer uma equitação com óleo de coco no meu cabelo com cabelo molhado? Aí pode, mas vai dar certo? Não. Tem que ser com cabelo seco. Por que com cabelo molhado não dá certo? Porque água e óleo não mistura.
né? E por que não mistura? Porque os óleos não têm cargas, os óleos são apolares. Legal, né? Vamos adiante, então. Outra propriedade da água, gente, é o calor específico. Calor específico, tá? Calor específico é definido como a energia necessária para aumentar a temperatura de uma substância. Então, o calor específico é estudado na física, né, e na química. E esse calor específico, turma, é a quantidade de energia que eu preciso fornecer para uma substância para mim esquentar ela, para mim aumentar a temperatura. E aí é que vem o bonito da molécula de água. A água, ela tem alto calor específico. E isso significa que para eu aumentar a temperatura da água, eu preciso fornecer muita energia. Então a água, ela demora para se aquecer. Por que a água demora para se aquecer? Porque para a água se aquecer, que é aumentar a temperatura, eu preciso fornecer muita energia. E qual é a importância disso? Por que esse alto calor específico da água é importante? Turma, é importante porque nós somos feitos de água e imagine a seguinte situação. Nós estamos lá no sol, sentados na areia, num dia de verão. Então tá fazendo calor, a areia tá quente. E nós estamos sentados lá. O nosso corpo é feito de aproximadamente 70% de água. Se nós ficarmos muito tempo lá embaixo do sol com a areia quente, o que acontece com o nosso corpo? O sol, o calor é o quê? É energia. O que acontece com a água do nosso corpo? Ela vai aumentar a temperatura. E nós sabemos que a nossa temperatura tem que ficar aí em torno de 37 graus, né? Mais ou menos 37 graus. Se eu estou sentado na praia, na areia quente, embaixo do sol, essa energia está aquecendo a água do meu corpo. Então, o que aconteceria se a água tivesse baixo calor específico, se ela se aquecesse com pouca energia, com pouco calor, o nosso corpo ia aumentar muito a temperatura e a gente ia o quê? Morrer. Porque a gente não pode sair dessa faixa de temperatura de 37 graus. A gente morre, desnatura as proteínas, mata nossas células. Só que a água, ela demora muito para se aquecer, porque é necessário fornecer muita energia, já que ela tem alto calor específico. Então, eu posso passar um longo tempo embaixo do sol, sentado na areia quente, que como a água demora para aquecer, o meu corpo não vai esquentar tanto. E aí eu consigo sobreviver por mais tempo, né? Deixa eu falar outra coisa para vocês que é importante. Como é que eu entendo esse alto calor específico que a água demora para se aquecer porque ela precisa de muita energia para se aquecer? Quando a gente está na praia, mais uma vez aqui, ó, vamos lembrar da praia. Vocês já devem ter vivido essa situação. Quando a gente está na praia, durante o dia, de dia, a água do mar tá fria, não tá, turma? Tá, geralmente é assim, tirando o mar do Nordeste, né, que a água é quente, mas imagina Rio de Janeiro, por exemplo, ou então Guarapari. De dia, a água do mar tá fria. Aí, quando vai chegando a tarde e lá pertinho da noite, a água do mar tá quente. Você já nadou assim mais tarde, na boquinha da noite? A água fica quente. Por quê? Porque durante o dia inteiro, o sol estava fornecendo calor e estava esquentando a água. Agora, olha como que a água demorou para esquentar. Demorou um dia inteiro para esquentar. Por quê? Porque, gente, ela tem um alto calor específico. Ela precisa do sol o dia inteiro esquentando a água para só quando chegar de tarde a água estar um pouquinho mais quente. Então, eu consigo perceber esse alto calor específico da água também quando eu nado à tardinha. A água só esquenta à tarde. Então, a água passou o dia inteiro absorvendo o calor do sol e demora a esquentar.
Entendido? Alto calor específico? Muito bem. E a última propriedade da água de hoje que nós vamos ver é a densidade. Será que vocês já viram densidade em química? Densidade, gente, é estudado em biologia, em química e em física, né? Densidade é muito importante. Densidade, turma, é definido como uma relação, olha aqui a fórmula, tá? Densidade é a relação entre a massa e o volume de uma substância. Então, para eu entender a densidade, eu tenho que analisar a quantidade de matéria, que é a massa, e o volume, que é o espaço ocupado pela substância, tá? E aí, quando eu penso em densidade da água, novamente a água, é uma situação muito curiosa. A água tem um comportamento muito curioso, muito diferente das outras substâncias na natureza. Porque o gelo, turma, que é a água no estado sólido, ele é menos denso que a água líquida. Vocês já viram quando eu pego um copo, encho de Coca-Cola, né? Então, ó, aqui tem um... Opa, aqui apareceu. Tem um copo e onde eu tô achurando aqui, ó, tá cheio de Coca-Cola, refrigerante. Aí, a Coca-Cola tá meio quente, aí eu vou colocar gelo. Aí, quando eu coloco as pedras de gelo, ó, o gelo afunda, turma? Não, o gelo boia. Por que que o gelo boia? Porque a água no estado sólido, o gelo não é água no estado sólido? É. A água no estado sólido é menos densa do que a água líquida. Então, na Coca-Cola, eu tenho água líquida. O gelo é água sólida. O gelo, ele flutua na água líquida. Isso é uma característica da densidade da água. Por que que o gelo flutua, gente? Porque ele é menos denso. Por que que ele é menos denso? Preste atenção agora. Eu não falei que densidade tem a ver com massa e com volume? Quando a água passa para o estado sólido, o volume da água aumenta. Ele fica maior. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Densidade e volume são inversos. Quando um aumenta, o outro diminui. Faz esse teste. Coloca água na sua forminha de gelo e leva ao congelador. Quando congelar, o gelo ele vai expandir, ele vai ocupar um espaço maior. Então, o gelo ele aumenta de volume. Logo, a densidade diminui. Então, o gelo é menos denso do que a água líquida. E aí, eu vou pensar nos lagos congelados. Lá, Polo Norte e Polo Sul, aqueles ambientes, aqueles ecossistemas em que existem os lagos congelados. Imagine aqui, turma, o que acontece? Então, tudo isso aqui é um lago, tá? E como o gelo é menos denso do que a água da superfície do lago começa a congelar. Então, tudo isso aqui que eu tô achurando, ó, é a água da superfície do lago congelando. E quando a superfície congela, o frio que tá aqui em cima na atmosfera não consegue passar e chegar na água que tá aqui embaixo. Então, aqui embaixo, a água permanece no estado líquido. E, gente, isso é muito importante para a sobrevivência dos seres, dos peixinhos que estão ali. Se essa camada de gelo ela se formasse aqui para baixo, o lago inteiro se congelaria e os animais morreriam, porque não existe vida em água sólida, existe vida em água líquida, certo? Então, vou repetir, olha o que acontece nos lagos congelados. A água da superfície, que está em contato com a temperatura baixa, ela se congela. E esse gelo, ele se expande por toda a superfície do lago e forma um isolante. Esse gelo, ele se comporta como um isolante térmico, ou seja, esse gelo que se formou lá em cima da superfície do lago não deixa o frio chegar aqui embaixo, na água que está aqui embaixo. Se o frio não chega aqui, a água permanece líquida e favorece a sobrevivência dos seres. Porque se essa água aqui congelasse, os animais se congelariam também e morreriam. Legal? Eu gosto muito.
Eu acho que a água ela é uma substância incrível. A vida se desenvolveu na água, né, gente? É uma molécula, assim, essencial. Tudo precisa de água. O que é vivo precisa de água, certo? Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Eu gosto muito de ensinar essas propriedades da água, porque elas aumentam a nossa visão, né? Sobre o que é a molécula de água. E a química é linda, né, gente? Essas moléculas, essa interação, as ligações químicas, eu amo, tá? Então, um abraço e até a próxima aula.